Boa tarde, estamos iniciando nosso programa Diversidade ao vivo aqui pela Ubra TV, para toda a região metropolitana de Porto Alegre, litoral norte, interior do estado do Rio Grande do Sul, 12 estados brasileiros e para o Brasil inteiro através do satélite Brasil Sat B4. Você que está nos assistindo aí em Recife, em Manaus, em Palmas, no Tocantins, em Minas Gerais, São Paulo, entre em contato conosco, aqui também de Candelária. Essa semana tivemos também de Barra do Ribeiro, pessoal da Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, com a gente. Então você pode fazer as suas perguntas ao vivo pelo 2111-7780, porque temos hoje aqui o psiquiatra Abelardo Ciulla, vai nos falar sobre fobia social. Você sabe o que é isso? Aquele medo de andar nas ruas, de ter contato com pessoas, do seu relacionamento ou não. Sobre a fobia até daquele aluno, lembra, doutor, que o senhor comentou? Aquele aluno que tem vergonha ou tem timidez de dizer que não entendeu a matéria, né? Que às vezes não quer se expor perante os outros colegas e às vezes o professor não se dá conta, né, doutor Abelardo? Também é uma fobia, né? Exatamente, amor. Aí que é o início da fobia social, né? Que na infância já aparece a dificuldade de fazer perguntas, de participar em aula, né? Então o professor também tem que ter tato nessa situação, porque pela origem dessa fobia é o medo, né, que as crianças têm lá pelas tantas da rejeição, de ficar numa situação embaraçosa ou de ser rejeitado. Então, às vezes, forçar a situação é constrangedor para o aluno. Aí é uma questão de tato. Do, né, professor, que também essa coisa de humanizar a relação, porque às vezes eu vejo muita matéria, tema, é isso e aquilo, e aí o aluno vai naquele embalo, às vezes não está entendendo, aí começa a se prejudicar, e muitas vezes quem pode notar isso é o professor em sala de aula. Mas agora vamos entrar direto no assunto que nós vamos conversar com o doutor Abelardo Ciulla, que é médico psiquiatra, que é medos e fobias. O que é, doutor, a fobia? É uma situação bem específica, né? Existem as fobias específicas, como as fobias de objetos, assim, animais, fobias de cavalo, cães, gatos, né? E que é a fobia de um determinado objeto e a fobia de circunstâncias, né? Então, de situações. Aí é que entra a fobia social, que é o nosso tema hoje, que é a fobia de situações que a pessoa vai se expor em público, como falar em público, que é a fobia mais comum, a fobia de assinar documentos em público, comer em público, a fobia de urinar em banheiros públicos, que é a bexiga envergonhada, chamada. Tá, mas então, dependendo do banheiro público, né, doutor, não chega nem a ser uma vergonha, uma questão de, né, de... Doutor, mas o medo e a fobia, onde é que termina um e começa o outro? Exatamente, é isso. Bom, a fobia é um medo irracional, exagerado, né, e patológico. Medo é normal se ter, é bom, é sobrevivência. A pessoa muitas vezes tem certas situações que ela tem medo, e é importante ter medo de sair de uma situação difícil, de sair do assalto, alguma coisa assim. Então esse é um medo normal, né? Uma situação perigosa mesmo. O medo pode ser saudável em determinado momento, e a fobia não. A fobia não. A fobia é um medo irracional, né, e exagerado, desproposital para a situação. Aí é um medo patológico, digamos, como falar em público. As pessoas têm uma certa dificuldade, pode ficar um pouco tímidas e tudo, mas consegue se expressar. Quando a pessoa fica num branco, aí, e lá pelas tantas, vem as situações de evitação. A pessoa já começa a ficar nervoso antes da situação de falar em público, ela começa a evitar, ela foge dessas situações. Isso, falar em público, a gente não está falando de profissionais que dão palestras, até em público vai sair 3, 4 casais, ou 2, 3 casais, né, doutor? Sim. Porque não são só profissionais que precisam se desenvolver em público, mas nas relações também, né? Pessoas que ficam retraídas e tímidas perante
Exatamente. aos amigos. Exatamente, também nos relacionamentos sociais. As pessoas também começam a evitar ir a festas, a encontros sociais, a encontros profissionais. Aquilo que falavas, a criança que tem receio de perguntar, então ela deixa de participar, ela deixa de aprender, deixa de se comunicar. E hoje até as pessoas têm dificuldade até para namorar, porque tem receio, né, de se aproximar das pessoas. Então, isso cria uma série de isso é uma fobia também? É uma fobia. E como é que a pessoa pode saber que ela está com essa fobia? Se ela, por exemplo, sempre evitou um relacionamento mais sério, digamos assim, ou um compromisso. Como saber que isso é uma fobia, doutor? Como é que a pessoa sabe que tem que procurar ajuda médica? A pessoa Se sempre foi assim, para ela, uma coisa normal. Sim, a pessoa tem extrema dificuldade em contatos sociais, aí uma festinha, uma reunião, a conversar com os amigos, ela pelas tantas gosta de uma menina e tem dificuldade de se aproximar, né? Então, isto, e tem pessoas que vão carregando isso ao longo da vida, né? E isto é tratado, né? É tratado, então aí vamos para as causas das fobias, né? Então, as fobias têm causas até genéticas. Sabe-se que na família de quem tem fobia social, o número de outros fóbicos sociais é 3 vezes maior, né? E estudos de gêmeos idênticos também há uma maior probabilidade quando um tem fobia social, o outro também ter. Então tem um componente genético, tem um componente neuroquímico, que as pessoas reagem diferente ao estresse e esse da exposição pública, seja de qualquer maneira, comer em público, falar em público, ir a uma festa. Então há uma descarga maior de norepinefrina e epinefrina, uma descarga adrenérgica maior, tanto que muitas vezes as pessoas usam beta-bloqueadores para dar palestras, né? Então são medicamentos que vão diminuir essas descargas adrenérgicas, né? E do ponto de vista psicológico, né? As causas psicológicas das fobias é que, partindo já que tem crianças que têm uma inibição comportamental, que elas já apresentam isso, aquelas crianças que já são muito tímidas e mesmo vão mostrar a timidez no decorrer do desenvolvimento, né, da infância, da adolescência, já tem uma predisposição, mas isso está relacionado a uma situação também familiar. Geralmente, nessas casas, os pais, né, são menos afetivos, manifestam mais a rejeição pelas crianças e são mais superprotetoras do que as outras famílias. Então, o ambiente também, e também um ambiente de críticas, de exigência exagerada para as crianças. Uma fobia social, porque a criança se sente muito exigida ou criticada, não só pelos pais, mas pelos irmãos, às vezes, né? Sim. E também a gente não pode colocar tudo assim, também que estaria relacionado aos pais, o ambiente familiar, ou a família, também a própria exigência da própria pessoa, né? Tem pessoas que se exigem mais, tem crianças que se exigem mais. Então tem mais o irmão mais velho, para cuidar dos outros, é uma exigência, tem que cuidar do teu irmão, se tu não fizer aquilo, tu é o responsável. E essa exigência vai aparecer quando a pessoa vai se expor publicamente, que ele vai se achar mais cobrado, mais exigido, sem mais poder poderoso, errar, né, sem tomar poder decisão. avaliar. Exatamente. Vocês têm algum tipo de fobia? Eu não tenho. Tem? Não tem. Mas tem uma fobia que é bem comum nas casas das pessoas, que é medo de barata. Doutor. Exatamente, eu estava pensando, barata e ratos, né? Eu não tenho, mas tem mulher que surta quando vê uma baratinha. Aí você falou assim, ó, é irracional a fobia, mas realmente se a pessoa for racionalizar que ela é desse tamanhão e a baratinha é desse tamanho... É verdade. Né? Exatamente. Isso chama as fobias de moldagem. Moldagem porque a pessoa foi moldada para ter aquela fobia. Sim. Então já viu a mãe com medo de barata, de rato. Já assistiu os chiliques em casa? Exatamente. Mas vamos ver a Simone do bairro Cidade Baixa para participar aqui, uma telespectadora. Boa tarde, Simone. Já que caiu a Simone, não, caiu a ligação. Tem pergunta aqui do Robson Andrade de Osório. Ele está perguntando o seguinte: se fobia pode ser hereditário?
Exatamente, existem vários relatos que falam a respeito do componente genético, né? Aquilo que eu falava, que nas famílias existem outros fóbicos sociais e estudos de gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, né? Mostram que esses gêmeos têm, se um tem a fobia, é praticamente certo que o outro também tem fobia social. Agora, o que não foi feito ainda, que precisa ser feito, é adotarem gêmeos monozigóticos de famílias que têm fóbicos sociais, né? Então não tem ainda um trabalho assim que foram gêmeos adotados, porque aí é para a gente afastar a situação do ambiente. Mas o índice fala bastante a favor. O Rubens de Alvorada, se eu não me engano, está perguntando, doutor, se o citalopram 20 miligramas ao dia, ele botou aqui, está certo, é indicado para a fobia social, pode ser usado? O citalopram pode ser usado, né? Mas para a fobia social existem outras indicações melhores. Né? Porque teriam que ser os antidepressivos que agem mais na serotonina, são os que baixam mais a ansiedade. Semana que vem a gente vai voltar com o doutor Abelardo Silva, que é médico psiquiatra. Eu quero dizer que o doutor, além de ser psiquiatra, também também a gente conversa, né? Porque tem gente que me perguntou, mas o teu médico só te dá remédio, te larga. Eu disse, não, a gente conversa. Então é psicanalista também, é isso? Não, o que ocorre é que o psiquiatra não é um mero prescritor de medicamentos. É que tem uns que fazem isso. Tem uns que são só mais, assim, avaliam para dar a medicação e depois a pessoa faz um tratamento psicológico ou psicoterápico com outro profissional. Mas geralmente o psiquiatra está habilitado para as duas coisas. Mas no seu caso o senhor faz as duas coisas, que é o que se faz mais hoje no mundo e que mais funciona. Ótimo. A gente tem que associar a psicoterapia, né, e quando precisa de medicação, o que nós falávamos antes. Às vezes não precisa medicação, só a psicoterapia. Às vezes a medicação até que vai influenciar mais na situação da pessoa. Mas a gente pode até entrar mais sobre isso. Mas sempre a psicoterapia é importante junto. Tá bom, obrigada, doutora Abelardo Silva.